Beleza, galera? Boa noite. Boa noite, ó. Tô tão empolgado aqui que eu disse foi boa noite. É a voz do Jorge, rapaz, que me deixa perturbado aqui. Vamos no ar, rapaz, no ar. Boa tarde, queridos. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de biologia aqui pelo canal Educação. Sou o professor Técio Câmara, sou professor de biologia, você já conhece, tá? E toda quinta-feira, a partir das 4 horas e 20 minutos, a gente começa a nossa aula de biologia, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, quem já está aí pelo YouTube, também quem já está conectado pelo IPTV, Gerumênia, Pimenteiras, São Francisco do Piauí, Uruçuí, todos os polos que já estão conectados conosco, né? Então vamos lá. Hoje, atendendo aqui a pedidos, a Rosinha pediu para cantar uma música. Não sei por que ela quer essa música, não entendi, né? E diz assim a música, ó: se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo. Entre nós já não existe mais amor. Na verdade já não somos nem amigos. Foi um erro esse nosso casamento. Só o desquite poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças. Elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que vou morar na mesma casa e dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir a sua estrada, para que nunca tenham traumas nesta vida e amargar num futuro grande dor. Na frente deles vou chamá-la de querida e você vai me chamar de meu amor. Música bonita! Meu amigo, se aproximando de sexta-feira, acaba se empolga, né não? Hoje é quinta, não é sexta ainda, mas é quinta já, né? Vamos lá, galera. Vamos lá para nossa aula de hoje. Vamos lá para nossa aulinha de hoje, falando sobre matéria, energia e o desequilíbrio ambiental. Hoje, 11 de agosto de 2022. Matéria, energia e desequilíbrio ambiental. Toda vez que a gente fala sobre esse assunto, né? Ou que a gente começa a tratar sobre isso, matéria, energia, desequilíbrio ambiental, coisa do tipo, tá? É importante que a gente possa definir adequadamente o que é meio ambiente, porque quando a gente fala de desequilíbrio ambiental, para eu poder pelo menos começar a falar sobre desequilíbrio ambiental, eu preciso falar sobre meio ambiente. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, galerinha. Vamos começar a falar aí sobre meio ambiente. O meio ambiente, pessoal, ao contrário do que a gente possa pensar, do que está acostumado a pensar, meio ambiente diz respeito à totalidade da interação entre o ser vivo e os recursos do meio. Entre os seres vivos, fatores bióticos, ou fator biótico, tanto faz, com os recursos do meio, fatores abióticos. Então, quando eu junto fator biótico com fator abiótico, quando eu junto os seres vivos e os recursos do meio, então aí eu passo a ter o que nós chamamos de meio ambiente. Por isso que quando ocorre a interferência do ser humano nesse meio ambiente, as consequências vão para o ambiente? Sim, claro. Vão para o ser humano? Sim, mas também atinge todo o restante dos seres vivos. O que significa dizer, galera, que quando eu junto uma coisa com a outra, eu tenho o meio ambiente. Quando eu causo uma perturbação desse
ajustamento existente entre os seres vivos e os não vivos, aí, meu querido, eu passo a ter uma situação que realmente não é bom para ninguém, principalmente para o próprio ser humano. E aí fica a pergunta, eu não sei como é que o ser humano, sabendo que aquilo que ele está fazendo provoca um problema grave, provoca um problema gravíssimo para o próprio ser humano, para a própria existência do ser humano, e ele ainda acha que pode fazer isso sem provocar, sem lhe trazer nenhum tipo de problema. Realmente é algo impressionante. É impressionante. O ser humano consegue fazer essa, vamos dizer, essa estupidez. Porque quando você faz uma coisa que prejudica a você mesmo, é estupidez, né? Bom, mas quando a gente fala também de desequilíbrio ambiental, nós estamos falando de uma coisa chamada unidades de conservação. Unidades de conservação, tá? O que são as unidades de conservação? O que é isso? O que a gente chama de unidade de conservação, tá? Então tá aí, a pergunta é a primeira logo, né? O que são unidades de conservação? Gente, nós chamamos unidades de conservação todo e qualquer tipo de unidade especial que seja protegido de alguma forma em seus espaços naturais, seja protegido por algum tipo de lei, algum tipo de ação, e isso pode incluir, quando eu falo de espaço, eu estou falando de espaços territoriais. Então isso pode incluir o quê? Recursos ambientais e águas jurisdicionais. Recursos ambientais e águas jurisdicionais. Com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público. Olha o detalhe, hein, gente? Tem que ser legalmente instituída pelo poder público, tá? Tem que ser legalmente instituída. Você vai já entender o porquê disso. Porque as unidades de conservação, elas têm algumas vantagens, tá? Do ponto de vista legal. Com objetivos de conservação e de limites definidos sob regime especial de administração, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção. Ou seja, pessoal, nós estamos falando do que aqui, exatamente? Do que exatamente nós estamos falando? Tá? Nós estamos falando de uma coisa chamada unidade de conservação. Professor, mas, espera aí, uma unidade de conservação, ela obrigatoriamente tem que ser instituída pelo poder público? Sim, obrigatoriamente tem que ser instituída pelo poder público. Obrigatoriamente. Ou ela é constituída, né, pelo poder público, ou o que vai acontecer? Vai ocorrer uma coisa que será aquele ambiente, aquele lugar que é delimitado pelo poder, que não é delimitado pelo poder público, ser retirado das mãos de alguém privado, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso pode muito bem chegar, por exemplo, a uma fazenda sua, a um terreno seu, né? E aí, quando isso acontecer, você não vai ter vantagem nenhuma em ter aquele terreno seu retirado, utilizado como unidades de conservação. Você vai já entender por que eu estou falando sobre isso. Vamos pegar aqui algumas áreas públicas sob proteção, tá? Que a gente pegando de um modo geral,
As unidades de conservação no país, no nosso país, chegam a 150 milhões de hectares. É muita coisa, viu, gente? É muita coisa. Claro que ainda tem muito a ser definido como unidade de conservação, tá? No caso da unidade de conservação, são esses que estão aí em, vamos dizer, verde mais clarinho, né? Tem um mapa do Brasil aí, que é um verde mais escuro. A unidade de conservação é esse verdinho mais clarinho aí, tá bom? Então tá aí, ó. Presta atenção. Um ruim espia. Olha lá o negócio. Aí, então tu vai pegar aí, por exemplo, Pantanal. 5% do Pantanal é de unidade de conservação. 5% do Pantanal é de unidade de conservação. 3% do Pampa é de unidade de conservação. Mata Atlântica, 9%. 9%, quase 10% da Mata Atlântica é de unidade de conservação. Volta aqui para mim, por favor. Por favor, Jorginho. Jorge Dornelles. Volta aqui, por favor. Você perguntar para mim assim, professor, qual é a vantagem, por exemplo, de você ter, sei lá, 9% da Mata Atlântica como unidade de conservação? O que isso garante? Qual é a vantagem disso? Gente, a Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados do Brasil, quando eu considero, desde o início da sua formação, né, até agora. É um dos mais devastados. Preste atenção a isso. Se o governo chega e institui que aquele local, que aquele espaço ali é uma unidade de conservação, qual é a vantagem em relação a isso? A vantagem é que, a partir daquele ponto em diante, aqueles 9% pelo menos estão garantidos. Por quê? Porque nós temos muita área de bioma que é realmente devastado, sabe? De graça. Devastado de graça. E aí, muitas vezes, a gente perde um bom espaço. Ora, porque, vamos considerar, se você pegar, por exemplo, Mata Atlântica e colocar 9%, 9% é muita coisa. 9% é muita coisa, meu amigo. Né? Então, por isso que você tem a determinação de um percentual de áreas de unidades de conservação pelo próprio governo, né? Unidades de conservação que vão dizer, olha, aquele pedacinho ali, por exemplo, é um pedacinho que, pelo menos aquilo ali, é uma unidade de conservação. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem. O que mais, professor? Cerrado, 8%. Caatinga, 7%. Cara, agora olha a Amazônia. Olha a Amazônia. 25%. Cara, 25% da Amazônia, tá? É unidade de conservação. Quer dizer, é muita coisa. É 1/4 da Amazônia. Né? 1/4 da Amazônia é unidade de conservação. Professor, então quer dizer que de todos esses biomas que nós temos aí, o mais utilizado em unidades de conservação é a Amazônia? Com certeza. É o que tem a maior parte de seu território, tá? Em unidades de conservação. Sem dúvida nenhuma. Basta você ver, ó, aqui no mapa, a quantidade mais clara aqui, ó, fica para a região norte. Olha para cá, ó. Região norte. Que é onde está lá o bioma Amazônia, né? Exatamente onde está lá o bioma Amazônia. Bom, áreas naturais protegidas no Brasil. Áreas naturais protegidas no Brasil. Então vamos lá, pessoal. Que áreas são essas? Né? Que áreas são essas protegidas no Brasil?
Beleza? Então veja bem. Observe comigo aqui. Se você observar aqui áreas naturais protegidas no Brasil, nós temos os primeiros parques brasileiros já foram estabelecidos em 1937. Cara, muito tempo atrás, né? Tá certo? Então, 1937, você já tinha aí os primeiros parques brasileiros já estabelecidos ali, né? Mas que ainda não era uma lei como nós hoje você tem uma coisa mais preocupante, né? Quer dizer, quando você estabelece aquilo como uma área protegida, cara, aí os problemas são grandes e graves quando você desmata, por exemplo, uma área construída, né? 1937 foi o ano do tu nasceu, foi, Rosinha? Não, foi não. A Rosinha mais pra cá um pouquinho, né? 1937 eu não sabia nem o que era vida, né? 1937. Cara, se tu pegar de lá pra cá, nós estamos falando de muito tempo, hein? 47, 57, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017. Já vai completar quase 90 anos. Quase 90 anos. 85 anos. 85 anos. Vai completar quase 90 anos, quer dizer, é muito tempo para a instituição dos primeiros parques brasileiros, né? Aí, até 1989, né? A Rosinha já tinha o que aí? Seus 25 anos, Rosinha, 89? Tinha não? Ah. De que, rapaz? Que conversa é essa, Rosinha? Os parques e reservas federais foram criados pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Na época, hoje não existe mais, né? Que é o famoso IBDF. Aí sim, as reservas federais, né? Que já é já instituído, né? Totalmente aí essas reservas, aí a história é diferente. Porque nós estamos falando de uma lei federal que criou, instituiu, né, essas reservas federais. E aí, meu amigo, pela Secretaria Especial do Meio Ambiente, né, que é a SEMAR sem o R no final, SEMAR, né? Então nós temos aí uma lei que já é algo mais específico, de áreas naturais protegidas, né? E ainda em 1989, ainda mesmo em 1989, foram reunidas aí para formar o chamado Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Hoje é o IBAMA quem é o responsável total pela regulamentação dessas áreas. Aí é diferente, tá? Aí já é um negócio diferente, porque o IBAMA agora, que é um órgão federal, é responsável pela instituição disso aí desde 1989, tá? Desde 1989. Beleza, galera? Então, vamos lá. Os primeiros parques, como eu tinha falado já, né? 1937, e o sistema formal, vamos dizer assim, que foi criado a partir de 2000, quer dizer, muito tempo depois, né? Nós estamos falando aí já de um tempo já considerável, né? De 2000 para cá, nós temos 22 anos, já da criação do sistema formal, que vai unificar aí todas as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, né? Você tem aí, portanto, a unificação feita em 2000. E aí, meu amigo, tem uma vantagem, né? Professor, mas qual é a vantagem dessa unificação? É porque você tem apenas
um tipo específico de órgão, de instituição, seja ela municipal, estadual, federal, que no caso aí é o IBAMA, e sendo o IBAMA é um órgão, uma instituição federal, que está, né, tomando de conta. Então, eles têm aí todo o mapa, vamos dizer, dessas áreas naturais que são protegidas no Brasil. Essas chamadas famosas unidades de conservação. Então, não adianta, porque, por exemplo, não, mas é que determinada área de conservação fica nos limites de um município, então quem deveria tomar de conta era o município. Mas todo o território nacional, quem toma de conta lá em cima, não é o governo federal? Então, você pode muito bem pegar, por exemplo, e colocar todos esses terrenos, todas essas áreas, todas essas unidades, como sendo especificamente de unidades de conservação. E aí quem toma de conta é uma instituição federal. E fica mais fácil, a partir daí, todo o direcionamento dado sobre, relacionado a ações, por exemplo, naquelas áreas, partir de uma única instituição. Né? E aí o SNUC, mas professor, não sei nem o que é SNUC. Serviço Nacional de Unidades de Conservação. SNUC, Serviço Nacional ou Sistema Nacional das Unidades de Conservação, tá? Que vai definir, portanto, e categorizar todas essas unidades de conservação, tá? E aí, na hora que ele institui isso, que ele categoriza isso, ele coloca, olha, quem toma de conta sou eu, mas essa unidade aqui, ela é federal, essa daqui é estadual, essa daqui é municipal. Então, ele vai definir isso daí, muito embora todos estejam sob a responsabilidade do governo federal, de uma única instituição. Porque fica mais fácil controlar. Né? Eu acho que você concorda comigo. Claro que fica mais fácil controlar, não tenha dúvida disso aí. Tá bom? Deixa eu mandar aqui, aproveitar aqui mandar um abraço aí pra galera de... deixa eu ver. A Geisa Silva, lá do segundo ano A tarde, lá do Colégio Manuel Ricardo. A Ana Lívia Fontinelli, da Unidade Escolar também Manuel Ricardo, em Cajueiro da Praia, galera de Cajueiro da Praia, aí assistindo, hein? Rosinha, tu gosta de mar, Rosinha? Muito bem. Eu vou trazer um presente para você, tá bom? Trazer 2 litros de água do mar. Não é para tomar, não. É bom demais, eu também gosto, tá, Maria? Eu adoro. E aí o pessoal aqui, ó, a gente aqui, não estamos com calor porque estamos no estúdio. Mas que tá fazendo um calor danado aqui hoje, tá? Aqui em Teresina. E aí fica lá a Geisa, a Ana Lívia, a Heloísa, quem mais? A Lecília, o Gilson e a Irilene, desculpa. E a Irilene, todos lá da unidade, não, todos não, né? Mas a maioria do segundo ano A tarde, lá do Manuel Ricardo, lá em Cajueiro da Praia. Oh, rapaz, deve estar um vento muito maravilhoso aí. E a gente aqui pegando esse calorzão aqui da nossa querida capital. Irilene, que colégio é esse? O EMR, Unidade Escolar Manuel Ricardo. Pronto, então são todos de lá, né? Cajueiro da Praia, só fazendo inveja a gente. Um abraço, viu, queridos? Sejam todos bem-vindos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloca aí no chatzinho do YouTube. Você também que está nos assistindo pelo IPTV, tiver alguma dúvida, coloca aí. Olha, professor, eu tenho dúvida tal, escreve, coloca no chatzinho aí, e aí a gente tenta tirar a sua dúvida, tá bom?
Muito bem. Tranquilo até aqui, gente? Eu acho que até aqui tá de boa, né? Eu acho que tá de boa. Maior tranquilidade do mundo. Então, o que é mesmo o SNUC, gente? Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Beleza? Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Tranquilo? Muito bem. Passando. Bom, qual é o objetivo mesmo? Porque, professor, tudo bem, a gente fala de unidades de conservação, que isso é bom, que isso é aquilo e tal. Mas qual é o objetivo mesmo de se criar uma unidade de conservação ambiental? Hã? Uma unidade de conservação no Brasil. Qual é a mesma finalidade? Para que serve mesmo isso? Hã? Qual é o objetivo? Gerenciar essa criação para quê? Para fazer a implantação, a gestão de espaços territoriais, né? Especialmente protegidos, tá? Com o objetivo principal de conservação e proteção da biodiversidade. Gente, nós já conversamos aqui outras vezes, o Brasil é o país que apresenta a segunda maior biodiversidade do mundo. Então, de novo. O Brasil é o país que apresenta a segunda maior biodiversidade do mundo. Professor, o que é que isso significa? Isso significa, querido, que nós temos muito a perder com relação a essa biodiversidade. É isso que significa, se você quer saber. Nós temos muito, mas muito mesmo, a perder com relação a unidades de conservação, se a gente não instituí-las. Se nós não conseguirmos colocar as unidades de conservação para funcionar como elas devem ser, se nós não conseguirmos instituir leis que venham a consolidar a presença dessas unidades de conservação, nós temos o que perder e muito o que perder. Mas olha, é muito mesmo. O Brasil é o segundo, só perde para a Austrália. Só perde para a Austrália. Então observa isso, galera. Observa isso. Se você parar um pouquinho para analisar que o nosso sistema, que a nossa biodiversidade, dificilmente, com essas práticas que nós temos atuais, não é só brasileiro não, o mundo de modo geral, dificilmente vai conseguir aumentar. A tendência é que se diminua, né, a biodiversidade no Brasil. Então nós só temos a perder. Então o primeiro ponto é esse aí. Proteger, criar uma unidade de conservação para você poder proteger a biodiversidade. Criar uma unidade de conservação para você poder proteger a biodiversidade. Então esse é o primeiro ponto. É o primeiro passo, né? Para você poder trabalhar. O primeiro passo que você tem que fazer é esse. Instituir essa unidade de conservação para garantir, quanto maior for a biodiversidade, melhor será para aquele país. E, novamente, o Brasil é o segundo país com a maior biodiversidade do mundo. Então, deixa eu colocar isso aqui, ó. Segundo país com a maior biodiversidade do mundo. Só perde para quem? Para a Austrália. Olha aí. Segundo maior país com diversidade do mundo. Isso é importante demais. E há quem diga que o Brasil é o primeiro, né? Fica aí nessa briga, né? Bom,
O SNUC, o Serviço Nacional de Unidades de Conservação, separa as unidades de conservação em dois grupos. Separa as unidades de conservação em dois grupos. Quais são esses dois grupos? Um está aqui, ó. Deixa eu fazer o marca-texto aqui para vocês. Proteção integral. Proteção integral. Tá aí. É uma unidade de conservação, proteção integral. E a outra, professor? A outra é essa aqui, ó. Unidades de conservação como áreas de uso sustentável. A área de uso sustentável. Pronto. Então, nós temos aí duas muito bem definidas, né? Proteção integral e área de uso sustentável. Proteção integral e área de uso sustentável. Então, são dois tipos diferentes de unidades de conservação. Agora, vamos lá, presta atenção. Unidades de conservação. Vamos entender primeiro aqui a de proteção integral, tá? Que é chamada de unidade de conservação de uso indireto, com a conservação da biodiversidade em primeiro plano. Ou seja, o que é que mais importa aqui? Manter a biodiversidade. Ela é quem vai estar em primeiro plano. Nas unidades de conservação, chamada de proteção integral. Ou seja, cara, é terminantemente proibido você fazer qualquer tipo de alteração nessa área de proteção integral, que é uma unidade de conservação. Proibido. E, como se trata de uma lei federal, né? Então, nós temos aí a possibilidade de, vamos dizer, penas, né, mais severas. Então, o primeiro ponto é esse. E o outro são as chamadas áreas de uso sustentável. Áreas de uso sustentável. Professor, que áreas são essas? São também unidades de conservação? Tá certo? São. Lógico. Essas são as chamadas unidades de conservação de uso direto. Indiretos são as integrais e de uso direto são as sustentáveis, que permitem várias formas de utilização dos recursos naturais. Quer dizer, as de uso, as que são chamadas de proteção integral, elas não permitem de modo algum, qualquer tipo de uso. E para isso, se mantém como prioridade a biodiversidade, manutenção da biodiversidade. Mas as chamadas áreas de uso sustentável, essas não. As unidades de conservação de uso direto, essas são diferentes. Por quê? Porque elas permitem várias formas de utilizar os recursos naturais. Desde que a utilização desses recursos naturais aconteça com a proteção da biodiversidade como objetivo secundário. Olha, cara, eu vou utilizar essa área aqui, eu vou fazendo uso dessa área, eu vou poder utilizar esses recursos naturais, mas eu estou deixando em segundo plano a conservação da biodiversidade. Ou seja, primeiro plano é proteção integral, segundo plano são as áreas de sustentação, as áreas de uso sustentável, que são unidades de conservação também. Beleza? Aquela que coloca a biodiversidade em primeiro plano, proteção integral, que é de uso indireto. Aquela que coloca a biodiversidade em segundo plano, a área de sustentação, de uso sustentável. Beleza? Show de bola, lindo e maravilhoso. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vamos lá para as chamadas
Áreas naturais protegidas no Brasil. Do lado esquerdo aí, você tem, como é que diz esquerdo aí, como é, Rosinha? Esquerdo. Só assim mesmo? Ah, um é do lado esquerdo. Ah, tá certo. Mas esquerdo chiando mesmo, né? Ah. Então tá aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Do lado esquerdo, você tem unidades de conservação de uso sustentável. Lembra, o sustentável ela pode ser utilizada diretamente. Por quê? Porque a conservação da biodiversidade está em segundo plano. Agora, no lado direito aqui, nós temos unidades de conservação e proteção integral. Nesse caso, não. Nesse caso, ela é de uso indireto. O que isso significa? De uso indireto? Significa que essas unidades de conservação não têm como prioridade o uso e sim a manutenção da biodiversidade. Tranquilo? Show de bola, lindo. Vamos dar alguns exemplos aqui? Vamos lá. Uso sustentável. Esses aqui, ó. Uso sustentável. Olha só. Área de proteção ambiental, a chamada APA, né? APA, área de proteção ambiental, tá? Áreas de relevante interesse ecológico. Áreas de relevante interesse ecológico. Quer dizer, são aquelas áreas onde existe interesse por causa da ecologia do lugar, né? Floresta nacional, por exemplo, lá na Floresta Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, é uma área, né, de uso sustentável. Reserva extrativista, outra área importante, porque ali você tem a possibilidade de se fazer o extrativismo, praticar o extrativismo, né, naquele lugar. Você não pode numa unidade de conservação e de proteção integral, não pode, que é essa do lado direito. Aí não. Reserva de fauna significa o quê? Que você tem ali alguns tipos de seres vivos que são considerados de reserva, né? Quer dizer, então precisa ser conservado. Reserva de desenvolvimento sustentável, outro ponto importante. E reserva particular do patrimônio natural. Opa, essa aqui é de interesse para nós, em particular. E eu lhe digo por quê. É porque a reserva particular do patrimônio natural, querido, é uma reserva privada. Ela tem dono. Mas aí, meu amigo, não quero saber não. Pode ter dono do jeito que for. Do jeito que for. Na hora que precisar fazer daquela região ou de parte dela uma unidade de conservação, então aquela área específica, ela é o quê? Apropriada pelo governo. Apropriada entre aspas, gente. Apropriada entre aspas, né? É que, na verdade, ali, você passa a ter agora alguns benefícios, que eu vou mostrar para vocês, algumas benesses. Uma delas diz respeito aos impostos sobre a terra, né? Que são isentos. Então, aí já é um ponto importante. Tá? Então é preciso você ficar ligado para saber essa diferença aí entre uma reserva particular. O nome particular aí quer dizer privado mesmo. Tá? É uma área privada. Ela tem um dono. O dono é o fulano. Mas aí o governo achou por bem colocar ali, transformar ali em uma reserva particular do patrimônio natural. Tá? Muito bem. Professor, e no caso das unidades de conservação de proteção integral? Opa, aqui o negócio é diferente. Aqui, tem aquela história, aqui o buraco é mais embaixo? Pois é. Meu amigo, quando você pega uma área, unidade de conservação,
em que você transforma em proteção integral, você sabe muito bem que é proibido o uso de recursos dali. Totalmente. Totalmente. Porque ali fica em primeiro plano o quê? A conservação da biodiversidade. Então aí é um ponto importante. Quem são eles? Parques nacionais. Professor, diga um aí conhecido da gente. Ah, muito bem. Vamos lá para um aqui conhecido da gente. O Parque Nacional da Serra da Capivara. Parque Nacional Serra da Capivara. Aonde? São Raimundo Nonato. Meu amigo, é um parque nacional. E como todo e qualquer parque nacional, obrigatoriamente tem que ser conservado. Por quê? É uma área de proteção integral. O que mais? Reservas biológicas. Do mesmo jeito que no caso aqui, do lado esquerdo, você tem reserva de fauna, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento. Do lado direito, você tem as chamadas reservas biológicas, que são áreas, unidades de conservação, de proteção integral, que são responsáveis pela manutenção da vida ali naquele local. Não importa qual é a vida. Manutenção da vida. Porque são reservas biológicas, são locais onde você tem uma grande quantidade de espécies que são importantes que sejam mantidas. Estações ecológicas, outro ponto super importante, as chamadas estações ecológicas, porque aí você tem locais, as estações ecológicas são locais onde você tem a possibilidade de se fazer, inclusive, estudo. Os monumentos naturais, a gente tem muitos, né? Chamados monumentos naturais, tem vários. E os chamados refúgios de vida silvestre. Que são aqueles, esses locais aí são mais difíceis, né? Mas existem vários. São difíceis, mas existem vários. Refúgio de vida silvestre é o quê? É um lugar aonde você tem a vida silvestre florescendo, sabe? Uma grande quantidade de vida silvestre ali. E porque tem vida silvestre naquele local, é importante que você faça a conservação dele, daquele lugar, daquele local. Isso é chamado de refúgio da vida silvestre. Também é uma unidade de conservação, porém que a gente chama de proteção integral. Show? Show. Show de bola. Muito bem. Tá aí, ó. Para a próxima. Unidades de conservação do Piauí. Vamos conhecer aqui as do Piauí? Vamos conhecer. Parques estaduais. Parque Zoobotânico de Teresina. Parque Zoobotânico. Jorginho, meu querido, você já foi ao Zoobotânico, não já? Gostou? É um parque estadual. Portanto, uma chamada de unidade de conservação. Uma vez eu estava num determinado lugar, eu fui ver um sítio para fazer um evento aí, da igreja. E eu fui com um amigo, com 2 amigos, né? Chegamos lá, olhamos os sítios, tal. Quando a gente volta, uma jiboia embaixo do carro. A gente deu um jeito de pegar a jiboia, colocar em uma caixa e levamos para o zoobotânico. Chegamos lá, a gente chamou alguém lá responsável e entregou para essa pessoa.
Aí ele disse, não, rapaz, aqui a gente já tem jiboia demais, não tem necessidade, não. Então, veja, ao invés de você destruir, ao invés de você matar, leve para um parque como esse, cara. No caso aqui específico, aqui o Parque Zoobotânico. É um ambiente agradável demais, muito agradável. Poderia estar mais bonito? Poderia. Poderia. Porque isso também depende do poder público. Não depende só das pessoas quererem. Ah, eu tenho um diretor que é louco por isso, o cara é bom demais e tal. Mas se não tiver a contrapartida do poder público, para ele conseguir manter aquilo ali é um negócio complicado. O que mais? Parque Ecológico da Cachoeira do Urubu, lá em Esperantina, né? Terra da minha querida professora de educação física, não é nem, a gente chama aqui, é de educação física, né? A Lauriane, inclusive ela até me perguntou outro dia se eu sabia, se eu conhecia lá. Eu fui, mas nunca parei para... Então tá aí, ó, Parque Ecológico da Cachoeira do Urubu, professora Lauriane, lá de Esperantina. Parque Estadual Quênio do Rio Poti, na minha cidade, Castelo do Piauí. Cara, aqui é simplesmente lindo. Lindo, lindo, lindo. É um lugar extremamente agradável. O Cânion do Rio Poti. Realmente é um lugar agradável, muito bonito. Muito bom mesmo. Parque Estadual Serra de Santo Antônio, em Campo Maior. Né? Lá em Campo Maior. Parque Estadual, também é um parque estadual, unidade de... Os parques estaduais ecológicos, de modo geral, são unidades de conservação também. Parque Estadual do Rangel. Eu não sei onde é que fica. Pesquisa aí, meu querido Jorginho. Onde é que fica o Parque Estadual do Rangel? E o Parque Estadual da Serra dos Matões também, tá? Ou seja, pessoal, nós temos aqui vários parques estaduais que são unidades de conservação. São exemplos de unidades de conservação. Então é preciso ter cuidado para que a gente possa mantê-los adequadamente, sempre com o maior número de biodiversidade possível, para evitar problemas no futuro, gente. Não tenha dúvida disso aí. Olha só. Olha que imagem bonita. Olha aí a quantidade de gados que o... Isso aqui é na fazenda do Jorginho aqui. Nosso querido Jorginho aí, ó. Fazenda dele aí. E é porque eu perguntei para ele, não, tem só umas cabecinhas de gado. Imagina. Olha o tanto aí, meu irmão. Olha que coisa linda. Agora, pessoal, gado criado dessa forma tem que ter pasto, né? Porque se não tiver pasto, ele morre de fome. Se não tiver pasto, ele morre de fome. E se ele não morrer de fome, você morre de prejuízo. Porque você tem que comprar ração. Então só tem uma saída: plantar pasto para o gado. E é exatamente nessa historinha de plantar pasto para o gado que surge um problema grave. O desmatamento de áreas, muitas delas até como unidades de conservação, para se construir, olha que coisa, para se construir uma fazenda riquíssima, mas isso é o orgulho do Brasil, fazenda moderna, não é? Curimatá? Ah, pronto, tá aí. O do Rangel, né? Isso, exatamente. Fica em Curimatá. Curimatá é a cidadezinha que fica ali entre Bom Jesus e Corrente. Uma cidade, eu conheço lá, cidade pequena, cidadezinha agradável, né? É uma cidade que é bem agradávelzinho, bem legal. A
A gente fez uma revisão lá, me lembro muito bem. A gente fez uma revisão lá no colégio. Cara, recebeu a gente assim, de braços abertos. É um lugar legal, viu? Parabéns aí a galera de Curimatá. Então, ó, voltando para a questão dos pastos. O cara pega, cria um ambiente para poder plantar o gado. Ou para plantar o gado, para comer o gado, para fazer o plantio para o gado comer. Que é, na verdade, área de pastagem. Professor, me diga uma coisa, qual é o problema? O gado agora então tem que morrer de fome? Porque se ninguém plantar, não tem como ele se sustentar. Ele come daí. Mas quando isso é feito de maneira ilegal, você acaba estimulando outras práticas criminosas, né? Então, unidades de conservação são também as protegidas, as áreas do meio, são também áreas protegidas do meio ambiente, né? Que é a chamada área de reserva legal e área de preservação permanente. É uma APP, é uma área de preservação permanente. Ou a área de reserva legal. Isso aí conforme, aqui ó, eu coloquei para depois não dizer, não, o professor está inventando. Conforme definido no Código Florestal. Conforme definido no Código Florestal. Mas que é bonito, é. Agora, é recente, tem mais ou menos. Um mês e pouco, talvez, se tiver muito, tem 2 meses. Eu estava lendo uma reportagem sobre a chamada pecuária verde. Que é, professor? Os gatos estão comendo alguma coisa ruim que a gente chama de área verde, é algum alimento que eles comem? Não. Na verdade, a área verde é uma área onde você tem uma grande quantidade de pasto servindo de alimento para eles. Porém, por se tratar de um tipo de área, você só pode aí, ó, manter. É a única coisa. Claro, como eu disse, tem algumas vantagens. O cara acaba recebendo Rapaz, alguns dizem que é uma espécie de certificado que dá origem a uma situação para você não pagar mais, tipo como se fosse o IPTU, né? Só que não é IPTU porque é da floresta. É uma licença para dizer, ó, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Tá? Tranquilo? Então, conforme definido aí pelo Código Florestal. Muito bem. Continuando aí sobre as unidades de conservação ambiental. Então, nós temos aqui um ponto importante. Contribuir para a manutenção da biodiversidade, da diversidade biológica, né? E dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Ou seja, manter a diversidade biológica é o foco, é o objetivo. Cara, você imagina, você tem lei para tudo, né? Quem é que imagina que existe lei para um negócio desse? Pois é, mas se não tiver, nós vamos ter um problema grave, que são as pessoas querendo invadir essas áreas. Por isso, se o governo observar que uma determinada área é uma área que pode ser transformada em unidade de conservação, ele faz. Mas se aquele pedaço que ele transformou for uma área agricultável, professor, na boa parte das vezes é. Numa boa parte das vezes é. Beleza? Então, promover a utilização de proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, construir para a preservação e a restauração da diversidade do ecossistema natural,
Você tem ecossistema natural. Você tem mais é que tentar ajudar, assim pode, geneticamente não pode. Você tem aí, portanto, um tipo específico de unidade de conservação bem interessante. Contribuir para a preservação e restauração da diversidade dos ecossistemas naturais, promover desenvolvimento, né? A única coisa que ele está mostrando aí é promover um desenvolvimento sustentável, que é o importante. Por quê? Porque hoje não dá mais para você falar em fazer uso de uma terra se não for através de desenvolvimento ou de uma prática sustentável. Não dá. Tem a menor possibilidade do uso, portanto, dos recursos naturais. Beleza? Volta para mim aqui, Jorginho, por favor. Queridos, nós vamos para o intervalo agora. É rápido. São 3 minutos. Dá tempo de sair ao banheiro, dá tempo de tomar uma água e eu volto. Até já.